Botei, Sérgio. Oi, Marvin. E aí, amigo? E aí, Marvin, tudo bem? Estamos aqui no ponto já. Tá. Nossa transmissão já começou ao vivo no YouTube. Tá a minha tela compartilhada lá, tá certo? Ah, certo. Ok. A minha tela, tu tá vendo aí, né? Qual é a tela, né? Que tá compartilhada? É o banner. O que tá compartilhado é o banner. Professor Júlio Cravinhos, tudo bem? Ô, Marvin. Tudo certo. Oh, Marcos, tudo bom, amigo? Professor Simeão, seja bem-vindo. Ativar seu áudio aqui. Ô, Marcos, tem que ativar seu áudio, isso. Ótimo. Oi. Oi, Sérgio, tu me ouve? Estou ouvindo. Júlio, tudo bem? Oh, beleza. Rapaz, eu falei aqui antes aqui. Tá. Provavelmente vai sair esse som lá no... Isso. Júlio, eu tô vendo aqui também a transmissão pelo YouTube. Tu tá vendo também o YouTube aí, professor Júlio? Tô. Tudo ok. Tá tudo bem. A transmissão já começou no YouTube lá. Então, pessoal, o que nós temos na tela do YouTube agora é o banner, viu, Marvin? Esse banner Certo. que tá... É a minha tela que está compartilhada lá, tá certo? Ok. Você quer testar logo a tela dele? Nós testamos agora aqui, Júlio. Tudo certo. Ah, então tá, beleza. Pois pronto. Eu vou desligar aqui meu som aqui e ficar só esperando começar aqui. Pronto. Obrigado, Júlio. Falou, valeu. Doutor Simeão, o que há? Tudo tranquilo. Tudo Na bem? paz. Pronto, vamos ter aqui esse bate-papo com o professor Marvin. A ideia é que seja 1 hora, né? Nós teremos alguns convidados aí, são alunos de inovação em odontologia, acredito que alguns parceiros lá, dentistas da clínica Tomos 3D, pessoas da tecnologia em radiologia, a quem eu estendi o convite também, e talvez pessoas de outras áreas, não só odontologia, não só tecnologia em radiologia, mas de outras áreas, enfermagem, medicina, biomedicina, fisioterapia, pessoas cujo tema, evidentemente, impacta nas suas vidas, né? Na sua vida profissional. Bem, aí Sérgio, o objetivo é também tentar incutir na mente do pessoal essa iniciativa inovadora, né? Despertar esse mindset para a inovação. A gente está passando por um período de pandemia, né? Onde as coisas estão mais restritas. E nos momentos de crise é onde se tem as grandes sacadas, né? As oportunidades grandes começam nos momentos de crise, né? Isso, Marcos, sem dúvida, é isso mesmo. Nós temos feito esses encontros aqui, nós começamos há pouco mais de um mês. Nós fizemos o primeiro com o Menando Medeiros e com o Márcio Vinícius, falando de fluxo digital na periodontia e na implantodontia. Aí tivemos há 15 dias atrás, que foi
documentação ortodôntica digital, com o doutor Andreas Porto. Então, a ideia é trazer aqui para esse canal nosso, aqui do Tomos 3D Academy, assuntos que tenham essa filosofia, a filosofia da digitalização dos processos. Essa é a ideia. Que é um caminho sem volta. Né? Sem volta, né? Entendeu? É o que nós temos certeza, né, Marcos? Exatamente. Simeão. Sem volta. E essa questão da IA, inclusive, tem até um pesquisador que é muito famoso na área, que ele gosta de falar que a IA, especificamente, é a nova eletricidade, no sentido de que nenhum processo desenvolvido aqui pelo ser humano não vai funcionar sem o uso de alguma tecnologia que se aproveite da IA. Então, assim, é um caminho que sem volta. Marvin, eu tava lendo agora esses últimos dias aí, eu até separei alguns artigos, eu separei 5 papers, e esses 5 eu disponibilizei no site da Tomos 3D, lá na área do Tomos 3D Academy, nós temos lá uma abazinha artigos. Então eu vou até dizer para o pessoal aqui, no final, que quem quiser ler algum texto, são textos simples, entendeu? E esses textos vão estar disponíveis lá para quem quiser ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. Ó, nós já temos pessoas aqui no YouTube. Aqui também, ó. Tarles está aqui, Giovana. Legal. Nós ainda temos o quê? Que horas são? 5 minutinhos, né? 5 minutinhos. 5 minutinhos a gente volta aqui, a gente inicia. Inclusive, Marvin, e Marco Simeão, tem a revista Visão Saúde. Tem uma edição dela aqui que eu até baixei, que fala só disso. Big Data, Machine Learning, IA na saúde. Muito interessante. Depois passa para a gente lá que eu não Passo, eu ponho no grupo. Eu ponho no grupo lá do Centro. Legal. Cadê a Andressa? Não vai participar, não? Ela tá em aula, né? Parece que ela tá em aula. Ela tá em aula. Tá. Engraçado, eu não estou conseguindo aqui interagir aqui no chat do YouTube. Tem 5 pessoas aqui agora, mas as mensagens que eu mando aqui, elas dão um erro de envio. Não estou entendendo por quê. Entra pelo YouTube Studio, Sérgio. Eu estou por ele, Júlio. Então sai dele e entra pela página. Ó, entrei pela página. Estou aqui no estúdio agora, ó. Deixa eu testar aqui pelo estúdio. Desculpa, eu estava na página, Júlio. Não estava no estúdio, não. Deixa eu testar no estúdio aqui. Estúdio ok, né? Olha aí. Aí foi, boa tarde. Apareceu. Foi, ok, beleza. Pelo estúdio, porque tu que é o que está transmitindo ao vivo. Selva. Ok. Júlio, você está vendo aí pelo YouTube? Tô nas duas telas, YouTube e na Tomos. Só que eu desliguei o som da... Tá bom. Desliguei também. Para não dar aquela microfonia, né? Entendeu? Mas o som deve estar aparecendo lá para quem está no YouTube. Vou até mandar para a galera aqui. Já temos um pessoal aqui já, ó, conectado. Já temos aqui... Vou ver aqui. Nós temos aqui 10 pessoas aqui no Zoom.
temos lá 5 pessoas no YouTube. Samira, Giovana, Aila, Tarles, Mara Teixeira. Legal. Júlio. Opa. Tereza Cristina aqui, boa tarde. Diga lá, tenente. Não, tudo tranquilo. Tem alguém aí ouvindo o presidente, né? Sou eu. Deixa eu sair aqui deste ano. Oops. Me back. Professor Marvin Lemos. Olha, professor Marvin Lemos, a Mara Teixeira mandou aqui um abraço para o senhor, viu? Botou aqui. Rapaz, a Mara. Professor Tudo bom, Marvin Mara? Lemos, professor top. Foi o que ela Tudo bom, escreveu Mara? aqui. Quanto tempo? Foi minha aluna, Mara. Olha ela aqui. Ela está aí, ó. Seja bem-vinda, Mara. E Marvin? Obrigada. Obrigada. Professor Marvin, tudo bem, mestre? Tudo bom, Mara? Quanto tempo? Pois é. Marvin? Oi. Rapaz, se a gente tiver tempo e oportunidade, mostra para o Júlio Cravinhos o que você desenvolveu lá do Sherlock com os implantes. A gente tem... Eu tenho acho que um slide, mas a gente pode conversar depois com mais... mas depois a gente conversa com mais detalhes. Lá no final da apresentação eu vi que tem um slide de uma radiografia lá de um implante, né? Pois é, lá tem um slide, eu pensei que tu fosse mostrar no vídeo como funciona. Pois é. Eu não consegui gravar, cara. O vídeo, viu? Ainda tentei, pois é. Ainda tentei. Mas a gente pode discutir com mais detalhes. Rapaz, aqui... Pessoal, são 6 horas e 1 minuto. Nós vamos dar aqui mais 2 minutinhos, tá? Para que a gente consiga estabelecer essa tradição. A tradição de ser pontual. Vamos dar 5 minutos? 3 minutos e a gente começa. Tem um pessoal entrando aqui também pelo YouTube. Isadora Xavier, Tereza Cristina. Aqui pelo Zoom já tem muita gente. Já temos 20 pessoas aqui. Temos 20 participantes aqui pelo Zoom e 7 simultaneamente lá no YouTube. Que bom. Ronai Lustosa está aí também. Laine Kinderé. Tem muitos alunos aqui lá da disciplina Inovação em Odontologia. Muito bem. Campo fértil. Bastante, né? Disciplina Inovação, Marvin. Mas é você que é o professor, Sérgio? Sou eu. Muito bem. Me deram essa missão lá, né? Essa missão, né? Essa nobre missão, entendeu? Essa nobre missão. Muito bem. De falar de inovação, né? Legal, cara, legal. Bom, a gente começa já. Professor Marvin, a Raquel Melo manda um abraço também. Boa tarde, professor Marvin. Raquel Melo. Raquel, boa tarde. Tudo bom? Algumas caras conhecidas. A Raquel Mello está assistindo pelo YouTube.
Ela está vendo pelo YouTube aqui. Ah, tá. Ok. Bom, eu acho que nós devemos criar essa tradição. Vamos lá, né? A tradição Ok. de começar. Bom, pessoal, boa noite a todos. Essa é mais uma live promovida pelo Tomos 3D Academy, que é a academia da clínica Tomos 3D, que eu costumo dizer sempre que a clínica Tomos 3D ela é a realização de um sonho, né? Ela foi planejada durante muito tempo. Lá é onde eu tenho oportunidade de fazer a radiologia que eu sempre sonhei. E não poderia ser diferente. Nós temos dentro da Tomos 3D o Academy, a academia da clínica. E uma das coisas que o Tomos 3D Academy promove é justamente isso. É a oportunidade de discutirmos temas que tem na sua essência a digitalização dos processos, machine learning, inteligência artificial, big data, palavras, termos que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Então, essa live, ela é a terceira que nós promovemos. Fizemos uma há pouco mais de um mês atrás com 2 colegas, professor Menando Medeiros e professor Márcio Vinícius. Lá nós falamos de fluxo digital na implantodontia e na periodontia. Fizemos há 15 dias atrás mais uma com o professor Andreus Porto. Lá nós abordamos o tema documentação ortodôntica digital. E a partir dessa última, com o Dr. Andreus Porto, nós passamos a ter essas nossas conversas, essas nossas lives, todas gravadas e disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, o Tomos 3D Academy tem um canal do YouTube, Tomos 3D Academy, de tal forma que essas nossas lives elas ficam todas gravadas lá. Nós estamos promovendo esses encontros em parceria com a nossa Liga de Odontologia Digital e Robótica, lá do InovaFap, que se chama GoBot. Então, nós temos aqui presentes também os ligantes da Liga, né? Os membros da Liga GoBot. Eles estão todos aqui conosco, eles deverão estar todos conosco aqui hoje. Afinal de contas, esse é um evento também do GoBot. Então, essa parceria Tomos 3D Academy e GoBot é uma parceria que tem muita sinergia, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Como eu disse agora há pouco, o professor Marvin está aqui, ele é a pessoa que tem mais expertise nisso tudo. Tem o professor Marcos Simeão, meu amigo, que está aqui presente também, que são temas que estão no nosso cotidiano. Vira e mexe, não tem como você escapar. Você sempre ouve alguém falando de aprendizado de máquina, redes neurais, big data, inteligência artificial, deep learning, machine learning, os termos em inglês. Então, não tem jeito, você não tem como escapar. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu fiz um retrospecto aqui, uma retrospectiva breve, agora há pouco, antes de começar, e eu lembrei aqui do seguinte, olha, alguns temas que me fizeram lembrar, algumas situações que me fizeram lembrar aqui, desses termos, né? Primeiro, lendo o livro do Jeff Bezos, né, da Amazon, aí o Jeff Bezos relata toda a estratégia, as ferramentas de inteligência artificial que ele usou lá no começo da Amazon e que vem usando ao longo do tempo e que foram responsáveis pelo grande crescimento da empresa, né? Você passa a conhecer o que o cliente quer, mesmo o cliente não dizendo isso textualmente, mas você entende o que o cliente quer. Então, ele certamente é um dos grandes responsáveis pela popularização e pelo uso, né, profundo da inteligência artificial. Eu marquei aqui outras situações interessantes. Por exemplo, eu fui comprar um monitor cardíaco recentemente, eu tinha um Polar que eu usava para correr. É um frequencímetro, marcava batimento cardíaco e eu não encontrei mais isso. Você só encontra relógios, né, vou chamar de relógios entre aspas, que na verdade são tecnologias vestíveis, né? Você consegue, é uma ferramenta que marca absolutamente tudo. Eu hoje uso um chinês, um reloginho chinês, um dispositivozinho chinês que custou R$150, e em parceria lá com um aplicativo no meu smartphone, ele me dá informações sobre meu sono, batimento cardíaco, frequência, as informações são inúmeras.
outra situação interessante, eu assistindo agora, na última semana, no Netflix, o documentário sobre a vida do Bill Gates. Eu, inclusive, recomendo a quem está aqui conosco agora que assista. E tem uma situação interessantíssima. A fundação que o Bill Gates tem junto com a mulher, a fundação ela foi responsável pela erradicação do pólio no mundo. E ele relata o desafio de erradicar o pólio na Nigéria, né, no país africano. E ele relata a dificuldade de encontrar a população, as pessoas que viviam nas fronteiras de uma comunidade e outra. Os mapas da Nigéria eram mapas da época da Segunda Guerra, de 1940, da década de 40. E através de tecnologias, ele consegue mapear toda a Nigéria através de inteligência artificial, de Big Data. Ele coleta informações, ele cria estratégias e praticamente aboliu o pólio daquele país. Infelizmente, veio lá o famoso Boko Haram, uma guerra civil, e terminou destruindo tudo que ele construiu, né, através do uso da tecnologia. E talvez o exemplo mais recente, eu acho que muitos alunos meus aqui já conhecem essa história, talvez seja o exemplo do meu pai, que tem quase 80 anos, que usa um smartphone e que instalou no smartphone um aplicativo de um supermercado e começa a pedir, a escolher as compras através do aplicativo. Aí ele se assustou com o seguinte, professor Marvel, ele disse, meu filho tem um desconto de 30% em alguns produtos. Aí eu disse, papai, olha só, isso reforça o que eu sempre falo. O bolso é a parte mais sensível do corpo humano. Mexeu com o bolso, está aí o senhor, com quase 80 anos, motivadíssimo com o aplicativo. Aí ele me diz, meu filho, mas que coisa interessante, eu comecei agora a receber promoções de alguns produtos que, coincidentemente, são os produtos que eu gosto e que eu compro. Olha só, ele está sendo impactado pela inteligência artificial. Ele não sabe que é inteligência artificial, mas ele também é vítima, entre aspas, da inteligência artificial. Então, nada mais oportuno do que trazer um especialista na área para falar de inteligência artificial, especificamente de inteligência artificial na saúde. Eu, como disse a você, professor Marvin, eu tenho uma disciplina lá no UniNovaFap chamada Inovação em Odontologia. Foi um desafio que a professora Isabela, nossa coordenadora, me ofereceu. Eu aceitei com alegria gigantesca, porque eu adoro inovação. E lá nós começamos a disciplina sempre abordando conceitos de inteligência artificial, aplicações da inteligência artificial na saúde. E não tem jeito, a gente termina falando de aplicação da inteligência artificial no diagnóstico por imagem, na radiologia. Eu sei que tem pessoas aqui também da tecnologia em radiologia presentes aqui hoje. E nós começamos a encontrar o uso da inteligência artificial em praticamente tudo na saúde, em praticamente tudo. Então, a ideia de falar de inteligência artificial aqui hoje, trazê-lo, é justamente essa, que você nos apresente esses conceitos de inteligência artificial, de que modo a inteligência artificial pode ser útil na saúde. Como eu disse agora há pouco, professor Marvin, eu selecionei alguns artigos, esses artigos vão estar disponíveis lá no site da Tomos 3D, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tema. E eu lendo um deles, eu encontrei uma coisa muito interessante, ó, que a OMS, agora no final de 2019, lançou um boletim, tá? Um boletim para submissão de papers. Na verdade, é um boletim pedindo que as pessoas submetessem artigos falando sobre a aplicação da inteligência artificial na saúde. Olha só, a OMS pedindo que as pessoas produzam, que mostrem as aplicações da inteligência artificial na saúde. Então, eu acho que é extremamente oportuno nós abordarmos esse tema. Então, para todos que estão aqui presentes, eu queria apresentar o professor Marvin, professor Marcos Vinícius Lemos, é professor da UESP, é doutor em informática aplicada e é pesquisador lá na UESP do Laboratório de Aprendizado de Máquina e Big Data, além de ser auditor do TCE. Então, professor Marvin, sinta-se em casa. Esse canal é um canal de difusão do conhecimento, de divulgação de temas
que nós achamos relevantes atualmente na saúde, digitalização dos processos, uso dessas ferramentas de IA, Big Data. Então, eu acho que o senhor realmente deve se sentir em casa. Você deve se sentir em casa, tá certo? Então, muito bem. A palavra é sua. Sou Sérgio, muito obrigado. É uma honra esse seu convite, tá? E eu vou lhe pedir só um pequeno favor, se você puder. É porque eu tenho um problema que eu ainda não consegui resolver. Quando eu gosto de um tema, eu começo a falar e às vezes eu tenho dificuldade de parar, entendeu? Então, quando o nosso tempo estiver estourando, você pode me avisar, tá bom? Tudo bem, Marvin. Fica à vontade aí. Eu vou compartilhar. Compartilha a sua que eu matei o meu compartilhamento. Compartilha o seu. Pronto. Professor Sérgio, nessa sua fala que você citou tantas de forma, não sei se consciente ou inconsciente, mas foi tanta tecnologia que você falou, tantos conceitos que daria vários encontros para falar aqui de todos eles, tá? Mas, boa noite a todos, pessoal, tá? Boa noite. Como o professor Sérgio já me apresentou, sou Marcos Lemos. O pessoal acaba que esse meu apelido foi que pegou, tá? Marvin Lemos, então não tem nenhum problema, pode chamar de Marcos, pode chamar de Marvin, não tem nenhum problema. Lá na UESP, eu sou conhecido como Marvin, tá? E esse nosso encontro, pessoal, essa nossa conversa de hoje vai ser sobre o uso da inteligência artificial na saúde. E o nosso tom, o tom dessa nossa conversa, desse nosso encontro, vai ser um pouquinho diferente. Mais do que simplesmente eu apresentar alguns conceitos, algumas palavras de forma geral, de uma forma mais alto nível, nós vamos tentar descer um pouco, tá? Vamos tentar descer lá nas engrenagens, entender como é que funciona na prática a inteligência artificial, porque eu acho que, na medida que a gente entende como é que as coisas, como é que essas engrenagens estão funcionando, tá? Como é que a inteligência artificial, na prática, ela resolve o teu problema, eu acho que isso ajuda muito a desmistificar, né, alguns conceitos, ajuda a gente, né, principalmente que para quem não é da área, a perder esse medo do desconhecido. E, mais importante do que isso, a minha intenção é de motivar, tá, os alunos do Sérgio, os profissionais de outras áreas, no nosso contexto aqui da saúde, a entender que isso nós podemos hoje já aplicar dentro do nosso negócio, dentro do nosso processo, dentro do nosso fluxo. Seja simplesmente eu trazendo algum produto, algum software que já implementa isso, ou, quem sabe, eu mesmo, o próprio profissional, implementar a sua rotina por meio, apoiado, né, por meio de alguma, com licença, pessoal, aqui por meio de algum processo de inteligência artificial, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, aqui só uma pequena apresentação, como o Sérgio já destacou, tá? Tem alguns logotipos aqui, né, do nosso laboratório, lá da UESP, o Lambda. Eu espero que tenha alguns alunos meus ouvindo, se não tiver, isso vai ser um problema para eles. Brincadeira. O logotipo da UESP, e aqui, pessoal, é o logo de uma iniciativa, né, que o Sérgio, o professor Marcos está presente aqui, eu e mais alguns outros colegas, uma iniciativa que nós estamos tentando desenvolver e mais na frente nós vamos retornar e falar um pouco sobre ela, tá bem? Tá aqui os meus contatos, se alguém tiver interesse em trocar alguma ideia, quiser aprofundar mais algum interesse, pode mandar o e-mail, pode me procurar aqui nas redes sociais, tá? @ @marvelemos, que é bem provável que você vai me encontrar em algum lugar. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos tentar, né? Isso não está na inteligência artificial, que não é isso, tá bom? Eu lembro quando eu era criança que eu assisti Exterminador do Futuro 2
E aí ficou na minha cabeça a ideia da Skynet. E volta outra que alguém me pergunta se a Skynet que vai ser criada, tá? E eu já respondo que, na minha opinião, ainda vai levar um bom tempo, tá? Até que a Skynet possa dominar nossas vidas. Mas olha só, pessoal, eu gosto muito dessa imagem, tá? Desse livro, porque ele mostra um pouco da diferença entre os humanos, nós, seres humanos, e os computadores no que diz respeito à execução de tarefas. Então, no eixo X, nós temos a complexidade, o quão complexa é uma determinada tarefa, e no eixo Y nós temos a performance, o quão bom é o humano ou a máquina para executar uma determinada tarefa. E aí nós percebemos que as máquinas, elas são, tradicionalmente falando, elas são muito boas para executar aquelas tarefas de baixa complexidade, tá? Mas à medida que as tarefas começam a se tornar mais complicadas, a máquina já não tem tanta performance quanto o ser humano, tá? O ser humano, tradicionalmente, ele odeia tarefas repetitivas, né? Mas é naquelas tarefas de alta complexidade, pintar um quadro, compor uma música, escrever um livro, tá? São nessas reconhecer imagens, reconhecer alguma característica em uma foto, em uma radiografia, por exemplo. A máquina, até algum tempo atrás, ela ainda tinha muito problema com relação a isso, tá? Então, por exemplo, tarefas que a máquina tradicionalmente são fantásticas, um aplicativo, por exemplo, para controle de estoque, aplicativos para pesquisa em banco de dados, qualquer aplicativo que envolva pesquisa em banco de dados, um Instagram, um Facebook, eu vou lá, eu que puxo os dados, exibo na tela, a máquina consegue fazer isso de forma excelente, de forma muito melhor do que o ser humano, porque ela consegue repetir isso várias e várias vezes sem se cansar. E o ser humano, né, tem essa tendência a não apreciar muito essas tarefas repetitivas. Mas na hora que nós falamos de alguns domínios, tá? A máquina ela já tem uma certa dificuldade. Então, tradicionalmente, nós tínhamos alguns domínios que eram exclusividades do ser humano. Reconhecimento de imagens, diagnósticos de exames, tá? Isso eram tarefas que, tradicionalmente, a gente esperava que um ser humano que fosse executar, porque a máquina tinha certa dificuldade em resolver esse problema de forma eficiente, de forma correta. Mas por quê, pessoal? Por que isso? Por que é que as máquinas, até pouco tempo atrás, tinham um grande problema em resolver esses tipos de tarefas mais complexas, tá? Bom, só para a gente falar rapidinho, como é que funciona, não sei se todo mundo aqui, né, quem não é da área de TI, geralmente, só para a gente explicar mais ou menos como é que funciona um programa de computador, tá? Geralmente, eu tenho uma pessoa, eu tenho um humano, tá? A figura aí de um programador, e aí esse programador, ele quer desenvolver aqui um programa, tá? Vamos supor aqui um programa, um Instagram, tá? Esse Instagram, o programador, ele precisa desenvolver uma série de tarefas, ele tem que escrever o que nós chamamos de código ou de programa, onde basicamente esse programa, esse código, ele consiste em uma série de tarefas, uma série de passos encadeados de forma bem lógica, tá? E ao final desse processamento, espera-se que na tela do computador, na tela aqui do celular, seja exibido, seja renderizado alguma resposta, né? A resposta que o usuário estava esperando. Mas perceba que essa sequência de passos lógicos, quem escreveu que foi o humano, foi o programador. Foi ele que estabeleceu qual é essa sequência de passos que, se for seguida de forma repetida pela máquina, eu sempre vou obter a mesma resposta e eu espero que seja, claro, a resposta correta, tá? Então, para alguns domínios, para alguns problemas, é extremamente factível
um programador escrever essas regras. Imagina, por exemplo, uma aplicação que o Instagram, tá? É muito simples para um programador experiente, para um programador que conhece o básico. Ele vai lá no seu computador e escreve esses códigos. Ler do banco de dados, encarregar essas informações, que jogar em uma tabela, que exibir na tela. Tá? Então, o programador, de acordo com a sua expertise, ele conseguiu escrever esse código. O problema acontece, pessoal, em algumas situações, em alguns domínios, onde é extremamente complexo o humano, o programador, o especialista, conseguir mapear esse conjunto de procedimentos, esse conjunto de tarefas que, se a máquina executar, eu sempre vou obter o resultado correto, tá? Então, trazendo um pouco para o contexto, né, de alguns colegas que estão nos assistindo, tá? Aí nós temos uma imagem, né, um raio-x, tá? E aí imagina que o especialista, ele observa essa imagem e, baseado na sua expertise, baseado na sua experiência, ele consegue inferir, tá? Claro que, se for um bom especialista, ele consegue inferir qual é o problema, qual é a doença, qual é a situação que está representado, que está nessa imagem. Tá? A questão é como é que eu vou codificar, por exemplo, no caso de aplicações de reconhecimento de imagem, seria extremamente complicado para um programador, mesmo com o auxílio do especialista, mesmo com o auxílio do radiologista, ele conseguir mapear todas as regras que, se seguida, ia indicar o resultado correto, a saída correta. Aqui eu posso ter imagens de um jeito, eu posso ter imagens de outro, eu posso ter imagens que está borrada, eu posso ter imagens de homem, imagens de mulheres, imagens de crianças. Então, percebe que nesse contexto é muito difícil a gente encontrar um conjunto de regras exatas que, se o computador seguir, ele vai me trazer a resposta correta. Tá? Mas, poxa, tá, tudo bem, eu não consigo escrever, é difícil eu encontrar, eu colocar no papel, ou eu colocar em um código, esse conjunto de regras, mas e como é que o especialista ele conseguiu fazer isso? Porque se você entregar essa radiografia, tá, para um especialista, ele, dependendo, né, do grau, do quão especialista, do quão experiente ele é na área, muitas vezes ele olha para a imagem e rapidamente ele já consegue mapear o problema. Poxa, como é que o cérebro humano ele entende, ele consegue detectar o problema, tá? Mas eu não consigo traduzir isso para um código. Tá? Então, pessoal, é aí onde nós entramos na questão da inteligência artificial. Tá? Dentro da computação, nós dizemos que o campo da inteligência artificial ele é o estudo de como aplicar os computadores aos domínios, aos problemas que tradicionalmente eram tratados só por seres humanos, tá? Então, aí já entra aqui só uma questão, né? Às vezes eu tinha um professor meu que gostava muito de falar, ele tinha essa expressão, porque agora eu aprendi a usar o martelo, então todos os meus problemas agora que vão ser pregos. Não é isso. Porque eu agora que aprendi IA, eu aprendi a usar as técnicas de IA, agora eu vou resolver tudo com IA. Não, não é isso, pessoal. IA, essas técnicas, esses programas baseados em IA, nós vamos que justamente aplicá-los em situações extremamente complexas, em situações onde eu não consigo mapear uma sequência de passos que sempre vai me levar a um resultado correto, tá? A esses domínios que tradicionalmente apenas o ser humano conseguia resolver bem, tá? Então, ó, as máquinas, os programas de computadores, os computadores de forma geral, nós, na computação, tá? Aí já fica aqui uma outra palavrinha que é bom você já se acostumar, porque é bem provável que nós vamos ouvir falar muito, que é os algoritmos, né? Que são essa sequência de passos
que o computador tem que executar. E as máquinas, os computadores, eles são chamados de máquinas algorítmicas, porque justamente eles são bons nisso, dado que uma sequência de passos ele consegue executar bem e de forma precisa. Enquanto que a mente humana, o cérebro humano, embora ele não goste de executar tarefas repetitivas, mas o cérebro humano ele tem uma característica muito interessante, que é justamente isso o que nós queremos replicar com a inteligência artificial, que é a capacidade de entender, de aprender e de raciocinar em cima daquilo que ele viu, daquilo que ele aprendeu. Tá? Então, é essa, pessoal, a grande característica que nós vamos tentar imitar com a inteligência artificial. É por isso que o nome é inteligência artificial, porque esse campo vai tentar criar técnicas, ele cria técnicas que conseguem imitar, tá? Consegue imitar essa capacidade de raciocinar e de aprender, ok? É uma imitação, tá? Ainda aquela questão da Skynet, onde a máquina vai ter consciência, pessoal. Apesar de já ter uma galera que tá estudando essa questão de criar máquinas com consciência, mas isso é conversa para outro momento, tá? Ainda é algo que está um pouco distante do que a gente conhece na ficção científica. Então, o meu grande objetivo hoje é tentar trazer isso lá daquele campo abstrato, lá daquele campo da ficção científica, e a gente entender como aplicar isso para resolver o meu problema aqui e agora, que o meu problema hoje. Ok? Pessoal, quando a gente fala de IA, de inteligência artificial, desse campo, existe diversas sub-áreas, tá? Existem diversos campos dentro da IA. O que nós vamos focar hoje é em um campo que é a vedete do momento, tá? Que é o grande carro-chefe no momento, que é uma área dentro da IA chamada de aprendizado de máquina, tá? E olha só, pessoal, a gente pensa que isso é algo recente, mas IA, inteligência artificial, aprendizado de máquina, isso é algo que já veio desde a década de 40, a década de 50, tá? Assim que surgiu os primeiros computadores, na década de 50, na década de 40, já surgiu também os primeiros pesquisadores que imaginavam essa capacidade de imitar o nosso comportamento humano. Tá? Então, esse campo, essa área chamada de aprendizado de máquina, do inglês machine learning, é justamente o campo que tenta dar aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Tá? Em outras palavras, traduzindo para o nosso bom e velho português, o campo tenta criar programas, criar técnicas onde eu vou poder desenvolver programas que vão ser capazes de aprender a executar uma determinada tarefa sem eu explicitamente ter que programar aquela tarefa. Tá? A questão é, poxa, então quer dizer que eu não vou mais que programar, eu não vou mais agora criar um programa que vai classificar as fotos de crianças ou de adultos, tá? Eu vou criar um programa que vai aprender isso de forma, entre aspas, sozinho, tá? É claro que não é sozinho, porque sempre que vai ter alguém ali para auxiliar esse processo, ok? Mas a máquina agora, ela vai aprender da mesma forma que um ser humano aprende, por meio de experiência, por meio de dados que ele já viu, e em cima desses dados, o programa vai tentar extrair o padrão, e uma vez que ele detecta esse padrão, ele vai conseguir generalizar para coisas que ele nunca viu. A pergunta é, como é que nós, então, vamos ensinar uma máquina? Já que uma máquina ele trabalha apenas com algoritmos, como é, então, que eu vou ensinar uma máquina? Já que nós vimos que para alguns problemas é complicado eu criar um algoritmo para resolver aquele problema. A questão agora, pessoal, e aí nós vamos, né, a ciência da computação, de forma geral, ela se apoia muito no que já existe.
Tá? Então, os primeiros pesquisadores, eles perceberam algo em comum com o ser humano. Por exemplo, né, uma criança vamos supor, uma criança de 2, 3, 4 anos, ela nasceu, chegou ao mundo, nunca viu um carro na vida, nunca viu uma moto, e aí o pai ou a mãe está lá passeando com o filho, ele aponta para um carro e olha, meu filho, ali é um carro. O cérebro humano, ele é ainda a máquina mais poderosa do mundo, porque com apenas uma pequena amostra, com apenas um carro, o cérebro da criança já conseguiu mapear padrões, já conseguiu gravar, tá? Padrões que caracterizam o que é que significa um carro, e no momento que ele, em outra oportunidade, que aquela criança encontrar um carro que ele nunca viu, ele vai apontar, ele vai chamar o pai, ó, pai, ali é um carro, tá? Então, esse processo que nós traduzimos na computação, na IA, como aqui treinamento, tá? Então, agora que nós vamos ter aqui algoritmos capazes de treinar a máquina. E aí, em cima desse treinamento, as máquinas vão ser capazes de aprender um determinado padrão, um determinado conhecimento e generalizar isso para coisa que ele nunca viu. E, de forma bem resumida, existe, dentre outras formas, as duas mais populares para você treinar uma máquina é o que nós conhecemos como aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Tá? E, de novo, essas duas formas de você treinar uma máquina são baseadas na forma como o ser humano aprende. Tá? Por exemplo, né, nós falamos aqui de uma criança. No momento que por exemplo, a mãe da foto, ela mostra para o filho ou para a filha, olha, está aqui uma flor, está aqui uma pétala, está aqui essa planta. Percebe que a mãe deu pouca informação para a criança. Olha, isso aqui é uma planta. Mas dificilmente, a não ser que a mãe seja uma bióloga ou algo nesse sentido, geralmente a mãe ou a pai que não vai chegar, meu filho, essa aqui é uma planta da espécie tal, tem essas características, a pétala é assim, a pétala é assada, o caule é assim, aqui a raiz ela cresce até tantas profundidades. Percebe que o ser humano, com pouca informação, a mãe aponta para a filha, isso aqui é uma planta. Com pouca informação, o cérebro da criança já consegue mapear o que é que caracteriza aquela planta. De tal sorte que, se ela encontrar essa mesma planta ou uma outra planta diferente, ela vai entender que talvez aquilo não seja a mesma planta que ela viu ontem, mas é uma planta. Ela conseguiu mapear esse padrão. Tá? Então, esse exemplo aonde a mãe chega para a filha e diz, isso aqui é uma planta, isso aqui é um carro, isso aqui é um cachorro, e a criança ela consegue montar esses padrões na computação, na inteligência artificial, é o que nós conhecemos como aprendizado supervisionado. Tá? Eu tenho uma figura de alguém que diz para o programa, ó, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, e o programa consegue extrair esses padrões. Tá? E um exemplo de um aprendizado não supervisionado, também, de novo, nós imitamos, nós pegamos emprestado do comportamento humano. Tá? Muitas vezes a criança, por exemplo, tá? Eu gosto muito desse exemplo da criança, porque ele, de forma que bem lúdica, mostra que como a máquina sai de um ponto onde ele não conhece nada para um ponto onde ele tem alguma informação útil a respeito do mundo em que ele se encontra. Então, muitas vezes que a criança, por exemplo, ela está ali brincando sozinha, né? Os pais estão conversando, estão fazendo alguma outra atividade, e a criança ali brincando sozinha, no seu quartinho, em algum espaço reservado, e ela tem vários brinquedos, e a criança tateando, mapeando aqueles brinquedos, né? Tem aquele, para quem é pai e mãe, geralmente, um brinquedo muito popular é aquele de uma caixinha onde tem vários orifícios com formas de triângulo, estrela, e a criança tem que sair encaixando aquelas formas. E, geralmente, a criança, pela sua própria experiência, na base da tentativa e erro, ela pega um círculo,
tenta colocar aqui numa estrela, não encaixa, pega a estrela, tenta colocar aqui num círculo, não encaixa, até que em algum momento ela acerta. Na hora que ela pega uma estrela, encaixa na estrela, automaticamente se formou um padrão na cabecinha lá da criança, e ela vai repetir tanto isso, mesmo sem a figura do pai e da mãe naquele momento, mas se ela repetir aquilo tantas vezes, acaba que esse padrão vai se sedimentar, por assim dizer, e ela vai conseguir repetir isso de forma mais fácil sempre que ela encontrar aquele brinquedo. Tá? Então, seria na computação, é o que nós mapeamos como aprendizado não supervisionado. E aí, pessoal, eu vou dar 2 exemplos bem práticos, tá? Bem práticos para já dar para vocês terem uma ideia de como isso funciona, tá? Olha só, imagina essa situação. Imagina que nós temos, sei lá, uma determinada clínica, um determinado hospital, um hospital do câncer, tá? Vamos já aqui trazendo aqui para o contexto da imagem. Imagina que um hospital do câncer, ao longo dos seus anos de existência, ele executou aqui uma série de exames, vamos tratar dentro de um câncer específico, tá? Vamos imaginar que um câncer específico, e aí, ao longo dos anos, esse hospital, os vários médicos que trabalham nesse hospital, né, os vários especialistas que trabalham nesse hospital, realizaram ou solicitaram uma série de exames que os pacientes tiveram que fazer esse exame. Teve esse resultado, obtiveram o médico, o especialista obteve o resultado, ele tabulou, e esses resultados, né, aqui foram tabulados. E, com base no próprio resultado do exame, ou com base na própria expertise do médico, esses registros aqui foram tabulados em 2 classes. A classe que, poxa, aqui o médico examinou e eu percebi que esse exame é de um tumor benigno, aquele outro exame foi de um tumor maligno. Mas percebe que nesse primeiro momento, esse mapeamento, muitas vezes, ele foi feito de forma manual por algum especialista. Por quê? Porque talvez, nesse momento, os médicos ainda, os especialistas, os médicos, os biomédicos, tá? Quem estiver trabalhando, ainda não conseguiu mapear, ainda não conseguiu criar aqui um modelo matemático capaz de predizer com 100% de certeza, tá? O que é que caracteriza esse exame ou o que é que caracteriza aquele outro exame, tá? Trazendo, né, para um contexto atual, no caso do Covid, ainda, né, os médicos já têm uma série de exames, mas, poxa, ainda não conseguimos mapear o que é que caracteriza aqui efetivamente o que é que eu vou se dar desse exame, se a pessoa que vai piorar, se a pessoa que não vai piorar. Eu ainda não consegui mapear de todas as características que eu tenho daquele paciente, porque a doença é nova, porque é muito complexo. Os médicos, os especialistas, ainda não têm esse modelo matemático bem montado. Poxa, então, por que a gente não pedir para a máquina ler esses dados? E a própria máquina, ela tentar extrair esses padrões, as correlações que existem entre esses registros, tá? De uma forma bem lúdica, para simplificar esse nosso exemplo, eu vou extrair aqui apenas 2 características. Geralmente, em um exame, eu tenho N características, mas que, para facilitar aqui o nosso exemplo, eu plotei 2 características em um gráfico 2D, tá? Nada de excepcional. E aí, cada ponto, ele representa um registro. Ele representa um determinado exame de algum paciente que o hospital tratou ao longo dos seus anos. Visualmente, tá? Nesse exemplo, olha só, nesse exemplo que tem poucas amostras e apenas 2 características, é muito fácil para um especialista olhar, poxa, olha, aqui tem um padrão, eu acabei de detectar um padrão.
à medida que a idade aumenta e à medida que o tamanho do tumor aumenta, a probabilidade disso ser um tumor maligno aumenta, é muito maior, ok? Mas olha só, isso foi fácil para nós humanos perceber porque nós plotamos apenas 8 pontos, apenas 8 exames e 2 dimensões. E se eu tivesse 1000 exames? E se para cada exame eu tivesse 20, 30, 10 aqui atributos? Tá? Percebe que o problema já começa a complicar mais? Tá? Então, olha só, o que é que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar aqui um subconjunto desses registros que dentro da computação, dentro da área, nós chamamos de amostras, mais especificamente as famosas amostras de treinamento, aonde, como é uma base histórica, uma base que eu já tratei, que eu já vi ao longo dos anos, para cada um desses exames, eu sei qual é a classe, eu sei qual é o que é que representa esse tumor, se é maligno ou se é benigno. E isso, pessoal, nós vamos jogar não para um programa que vai classificar os exames, mas agora para um algoritmo, para um programa que nós conhecemos como algoritmo de treinamento. O que é que esse algoritmo vai fazer, pessoal? Ele vai ler esse conjunto de exames, vai ler o conjunto de atributos e de uma forma automática, tá? De uma forma automática, claro que aí existe toda uma matemática por trás que nós vamos abstrair nesse momento, tá? Mas existe toda uma base matemática, uma base estatística por trás, e de forma automática esse algoritmo ele vai me gerar um modelo matemático, tá? Que representa os padrões que ele encontrou, que ele mapeou. E olha só, pessoal, tá? Já aqui justamente que descendo um pouco daquele campo aqui abstrato, tá? O que é esse modelo, esse famoso modelo que ele vai criar? Nesse contexto, pessoal, nada mais simples do que uma reta, tá? Do que uma função, do que uma equação aqui do primeiro grau, tá? Basicamente é isso que ele vai fazer. Ele vai perceber que essa reta, que se ele criar essa reta, no caso, como são 2 atributos, tá? Nós podemos visualizar como uma reta, mas imagina só essa ideia. Então, o nosso algoritmo, ele percebeu que se ele criar essa reta, ele consegue separar as 2 classes, tá? E aí é claro que, poxa, mas por que ele encontrou essa reta? Aí existe toda uma base matemática que vai dizer que essa é a melhor reta para separar essas 2 classes. De forma, pessoal, que esse é o que o teu algoritmo que aprendeu, percebe? Que não fui eu que programei essa reta, não foi o programador que leu, que estudou essas amostras e ele mapeou essa reta. Foi o programa que leu as amostras e ele conseguiu encontrar essa reta. De tal forma, pessoal, que agora, se amanhã aparecer um novo registro, um exame que o médico, um paciente que nunca foi tratado naquele hospital, ele fez um exame, esse exame não estava na minha amostra de treinamento, mas olha só que interessante, aqui o meu modelo vai conseguir generalizar, vai conseguir mapear isso daqui para alguma classe. Por exemplo, que ele vai me dizer se ele é maligno ou se ele é benigno. Então, que o programa, se esse exame cair nessa área, o meu programa vai entender que aquilo é um tumor maligno. E aí é claro que ele vai dar a resposta para o usuário, tá, pessoal? É o que a gente costuma muito de dizer nesse contexto, tá? Nesse contexto, eu tenho um programa que vai apoiar a tomada de decisão do médico, tá? Porque uma coisa extremamente importante quando a gente estuda essas técnicas de machine learning, e é algo que você tem que estar ciente se você quer aplicar isso no teu dia a dia, é que nós sempre temos um erro aqui associado. O algoritmo, ele pode errar.
geralmente, o que nós buscamos é um modelo que vai minimizar, que vai tornar esse erro o menor que possível, tá? E aí, o especialista, aqui, uma vez que ele tem essa resposta, por exemplo, quanto mais que distante essa resposta que for dessa reta, aqui o programa que pode entender como que é a probabilidade. Então, ele vai dizer para o médico, ou para o especialista, ou para o radiologista, ou para o dentista, olha, esse exame está me indicando que esse paciente tem 97% de chance de ter de pertencer a essa característica, seja um tumor maligno, seja um tumor benigno, seja qualquer outro contexto, pessoal. Aqui o interessante é que essa mesma técnica que nós aplicamos para um contexto de classificação de tumores, pessoal, se isso aqui fosse outro domínio, sei lá, um dentista, aonde ele tem determinados procedimentos, e aí para cada procedimento, para cada registro, ele tem mapeado uma série de características, e para cada registro, algum especialista humano ele tomou aqui uma decisão, sim ou não, que positivo ou que negativo. Com essa mesma técnica, nós conseguimos criar um modelo que consegue aprender o padrão que está embutido dentro dessa outra amostra. Então, a técnica de treinamento vai ser a mesma. Os dados que eu vou inserir para esse algoritmo de treinamento vai determinar o modelo que vai ser gerado. E é esse modelo que vai ter que fazer sentido para o especialista. Tá? Então, percebam que eu posso aplicar essa técnica de aprendizado supervisionado para qualquer situação onde eu tenha um conjunto de atributos e eu quero criar aqui algum programa que, de forma automática, possa predizer, seria a palavrinha mágica, possa predizer, possa prever qual seria a minha classe. Tá? E esse mesmo conceito de aprendizado supervisionado se aplica também a imagens. Tá? Por quê, pessoal? Porque uma imagem, por exemplo, né, para simplificar a nossa vida, uma imagem em preto e branco nada mais é do que uma matriz, do que um conjunto de valores que nós chamamos de pixel. Tá? Numa imagem em tons de cinza, ele é um valor que vai variar entre 0 e 255, mas o mais interessante é que são dados, é que são números. Então, eu posso pegar esse conjunto de matrizes que representam as minhas imagens, jogar para um algoritmo de treinamento e ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Ele vai conseguir separar quais são as características dos pixels, dos tons de cinza que caracterizam aquele tumor maligno, que caracterizam aquela determinada deformidade aqui no osso. Tá? Imagina essa situação, por exemplo, que eu quero criar uma aplicação que vai, por exemplo, perceber certa deformidade em uma parte, em algum osso do corpo humano. Tá? Geralmente, aquela parte que vai ter essa deformidade vai estar mais cinza, vai estar mais escuro. Na hora que o médico olha para isso, na hora que o especialista, que o radiologista, que o médico, que o dentista olha aqui para essa radiografia, opa, aqui eu já saquei o que está acontecendo. E é isso que a máquina que vai aprender nesse contexto. Ele vai conseguir extrair quais são os padrões de cinza da imagem que caracterizam as imagens que apresentam aquela deformidade, tá? Ou aquele determinado problema. Tá? O Marvin. Oi. Deixa eu só te interromper um pouquinho e aproveitar aqui e fazer um comentário. O pessoal da radiologia, eu posso falar com segurança em relação ao pessoal da radiologia odontológica, pessoal que trabalha com diagnóstico por imagem na odontologia. Os trabalhos são incipientes, são poucos trabalhos, aqui e acolá a gente encontra alguém trabalhando. Por exemplo, se você pega o canal mandibular, é um canal que percorre o corpo da mandíbula, lado direito e lado esquerdo. Existe uma situação em que o paciente ele precisa remover o terceiro molar, que é o famoso dente do siso, e existe uma informação importantíssima para o cirurgião,
que é a relação de proximidade das raízes desse terceiro molar com essa estrutura nobre, que é o canal mandibular. Uhum. Então, o que é que você tem? Você tem como exame padrão ouro para isso a tomografia computadorizada. Mas existem nuances radiográficos, ou seja, através de uma radiografia, que ao longo do tempo eles foram sendo apresentados e foram usados para nos dizer, olha, existe uma relação de proximidade moderada, existe uma relação de proximidade íntima. E que nuances são essas? São esses. Por exemplo, você tem o ápice da raiz do terceiro molar. Se esse ápice ele está dentro, né, ele está projetado dentro do canal, aí você tem uma área radiolúcida, uma área mais escura, contornando essa periferia do ápice radicular. Então, tem várias nuances que nos dizem, através de radiografias, exames bidimensionais, se a proximidade existe ou não existe, se ela é moderada, se ela é íntima. É lógico que isso, ao longo do tempo, foram trabalhos feitos usando tomografia como padrão ouro. Então, você tinha, a maior parte dos trabalhos funcionou como? Eu fiz projetos assim há uns 10 anos atrás, orientei trabalhos assim. Você tinha um paciente, e esse mesmo paciente ele tinha uma radiografia panorâmica e uma tomografia computadorizada, né, feitas ali no mesmo dia, no mesmo período. Então, você tinha o padrão ouro da tomografia, você tinha um aspecto radiográfico e tinha a tomografia. Então, tem muita gente que está fazendo trabalho com isso, que está pegando esse aspecto radiográfico, 2D, né, 2D radiográfico, e está treinando a máquina. E está treinando a máquina. Viu, Sérgio, o que é interessante, cara, o que é, assim, o grande motivador desse tipo de técnica, tá? Sem querer entrar muito, né, porque senão que a conversa ia se estender muito, sim, mas até que pouco tempo atrás, por que era muito ruim, ou era muito mais complicado a gente criar aqui programas, por exemplo, para classificar imagens. Porque ainda nós não tínhamos ainda capacidade computacional para processar esse grande conjunto de imagens, porque aqui é um outro detalhe, pessoal, para a gente treinar esse modelo, para que a máquina possa aprender sozinha, nós precisamos de dados, nós precisamos de amostras, tá? E a máquina vai ter que processar essas amostras. E até pouco tempo atrás, isso quando eu falo há uns 25 anos atrás, há uns 20 anos atrás, nós ainda não tínhamos poder computacional para que um algoritmo de treinamento pudesse processar esse conjunto de imagens e conseguir extrair os padrões. Então, o que é que acontecia? Era algo mais ou menos parecido com aquilo que nós vimos no comecinho, que o programador tinha que manualmente definir as regras. Então, que o programador, por exemplo, ele podia criar uma regra, olha, eu vou pegar a imagem, aqui eu vou aplicar um filtro, para tentar aqui aumentar o contraste. Depois que eu aplicar o filtro, eu vou aplicar aqui uma outra técnica para extrair as bordas. E aí, se aparecer uma borda lá, estou chutando, se aparecer uma borda lá no canto superior, é porque aquela borda, pelo meu conjunto de regras, vai caracterizar alguma coisa, tá? Só que isso, Sérgio, né, que você deve saber mais do que eu, que é muito complicado. Por quê? Porque existe N tipos de foto, existe N tipo de qualidade, existe N coisas. Olha e aí, só para, viu, Sérgio? Só para terminar. E agora não. Com essas técnicas de aprendizado, não sou eu que programador, não é você especialista que vai escrever as regras. É claro que o humano, que o ser humano, que o especialista vai estar lá por trás para apoiar, para guiar, para ajustar, porque isso aqui não é mágica não, pessoal, tá? Isso aqui não foi que um algoritmo que o Deus Thor que jogou lá em cima de uma montanha que eu peguei que vou usar, tá? Isso aqui, o especialista ainda vai estar aqui por trás para apoiar, para ajustar esse processo. Mas o que é que vai acontecer? Agora é a máquina, como eu tenho que poder computacional hoje suficientemente bom, eu agora posso processar N imagens, tá? Imagens de alta resolução, por exemplo, e a própria máquina, olha só, Sérgio, se eu tenho, né, como você chamou, né, como foi aqui a palavrinha mágica que tu falou,
de ouro, né? Como foi que tu falou? O padrão ouro. O padrão ouro. Padrão ouro. Se eu tenho uma imagem radiográfica, tá? Mas alguém me disse que essa imagem radiográfica, apesar do humano, por exemplo, e isso é o que é o mais interessante, apesar do humano olhando essa imagem radiográfica, ele ainda tem uma certa dúvida, mas se eu tenho esse padrão de ouro, o algoritmo, claro que isso pode ser que não dê certo, você vai testar, o algoritmo ele pode encontrar um conjunto de padrões nessas escalas de cinza que eu não estou vendo, mas está lá. Sim. Esse que é o grande, que é o legal da coisa. Muitas vezes eu não vejo o que o olho humano pode não ver, né? O olho humano tem aquela história de tons de cinza e que o olho humano não pode, que o olho humano pode não ver. Mas está lá o padrão. Está lá o padrão mas está lá. E a máquina vê. Ô, Marvin, olha só que coisa interessante. Eu citei um exemplo, que é o exemplo para o pessoal da odontologia que está aqui. Eu estou vendo que tem gente aqui de todas as áreas. Que coisa boa. Legal. Eu já falo contigo, Marvin, porque tem aqui ó, o Ailton José Rodrigues, o Hércules Douglas, o Moisés também está aqui, o Moisés Freitas, que é um pessoal que trabalha com essa parte também de computacional, eles são da radiologia também. Legal. Mas assim, ó, eu citei o exemplo do terceiro molar inferior, a relação com o canal mandibular. E tem um exemplo das lesões ósseas, as lesões ósseas dos maxilares. Eu estou falando da minha área, da área que eu tenho expertise. Então, as lesões ósseas, por exemplo, dos maxilares. Se você for pegar qualquer livro de radiologia, o pessoal da odontologia está aqui que conhece, você tem lá tumores comuns, ceratocisto odontogênico, ameloblastoma, eles têm aspectos radiográficos que são típicos, característicos daquela lesão. São lesões que promovem reabsorção em forma de cunha dos hábitos radiculares, e assim sucessivamente. Cada uma tem o seu aspecto radiográfico característico. Agora, uma coisa que eu acho extremamente interessante é que todo artigo que você vai ler, como eu disse aqui no começo, muitos aqui não estavam presentes, esses artigos estão disponíveis no site da Tomos 3D. Lá no Tomos 3D Academy tem uma cortininha chamada Artigos, você pode baixar esses artigos lá. E eles são unânimes no seguinte, olha, a máquina ela vai te ajudar a tomar decisão. Ela ajuda o especialista na tomada de decisão. Não é que a Essa máquina... é a palavrinha mágica. É a palavra mágica. Ela não vai decidir sozinha, eu estou falando sozinho porque eu me referi ao algoritmo, né? Então, ela não vai tomar a decisão sozinha e dizer, olha, o diagnóstico diferencial é pá, a lesão é essa. Não. Ela vai ajudar o especialista na tomada de decisão. Por quê? Porque tem coisas que a máquina não vai conseguir fazer nunca. Por exemplo, por mais que você faça anamnese, ouça o paciente, ele relate o sintoma, mas existe um negócio que é o feeling, é você estar olhando para o paciente, ele está dizendo para você que sente dor, que ele sente um formigamento na mandíbula, que ele sente parestesia, e todo o aspecto facial, relato. Isso a máquina não vai fazer nunca. E, Sérgio, tu me permite só fazer aqui um parêntese, um caso real, né? Um caso que pessoal aconteceu comigo, de como a máquina, de como o ser humano ainda é a peça-chave nesse processo, entendeu? Na época que a minha esposa estava grávida, com 32 semanas, né? Acho que dá o começo dos 7 meses, não é isso? Com 32 semanas que ela estava grávida da minha filha, aí a minha esposa começou aqui a sentir algumas contrações, e aí a obstetra a médica da minha esposa começou a fazer uma série de procedimentos, de medicações para tentar, né, que retardar o máximo possível esse parto. E parece que estava aqui funcionando. Num determinado dia, a minha esposa fez lá uma série de exames e aqui aparentemente estava tudo ok, né? Fez agora não branco para ultrassom, né? Ultrassom. Fez ultrassom, foi que me deu um branco, mas ela passou aqui e me lembrou. E Sérgio, deu normal, tranquilo, tudo bacaninha, mas que no outro dia a médica da minha esposa que chegou para ela e disse: Lília, tem alguma coisa me dizendo que o teu bebê não tá legal.
Olha só, tá vendo? Eu sou contra fazer parto de cesárea, mas você que me autoriza aqui a fazer esse exame, esse parto hoje, e nós, né? Claro, a gente vai... Eu vou confiar aqui no humano, não na máquina. Sérgio, quando nossa bebê nasceu, não tinha nenhum líquido. Estava zerado, seco. Seco, Olha seco, só. seco. Percebe, assim, como Sim. o ser humano ainda Ele é. Esse feeling que você falou, entendeu? Por mais que a gente rode padrões, porque o legal desses algoritmos é que muitas vezes a gente consegue extrair esse feeling que o médico que ele tem, que o especialista tem, porque isso é um padrão, mas tem certas situações, cara, que não dá, entendeu? Que são tantas que variáveis, mas que o nosso cérebro é uma máquina que é tão interessante que muitas vezes a gente consegue absorver essas informações que de forma inconsciente. E a nossa tomada de decisão é com base nisso. Marvin, olha só, deixa eu só fazer o seguinte, olha, aqui tem pessoas, por exemplo, tem uma pessoa aqui no YouTube, tem uma pessoa no YouTube, o Ailton José Rodrigues. O Ailton, ele é da área de computação. Ailton. Ele comenta aqui, né, que a capacidade da máquina de analisar as imagens é muito superior ao humano, fala que o olho humano tem perfeição, foi isso que nós falamos, tem limitação, né, ao invés de imperfeição, talvez o termo limitação seja melhor aqui, Ailton. Fala que precisa de muitos dados, né, para treinar o algoritmo. Exato. Aí a gente já entra naquela área naquela situação da ética também, da ética. Porque é o seguinte, olha, um dos artigos que está disponível lá no site, as pessoas que gostam desse tema vão certamente querer ler, ele comenta um negócio interessante. Por exemplo, cita o algoritmo, o programa desenvolvido por um brasileiro, que ele faz o seguinte, ele analisa em um hospital o prontuário eletrônico dos pacientes internos lá. Aqui nós temos gente da medicina também aqui, ó, tem o professor Ronald, está aqui conosco no Zoom, e o algoritmo faz o seguinte, Marvin, ele identifica pacientes que estão na iminência de ter septicemia, através das informações do prontuário eletrônico. Mas para isso, o prontuário eletrônico tem que ser preenchido de verdade, né? De verdade. Aí tu imagina, se cada paciente tivesse com um dispositivo vestível lá, você ia ter essas informações indo todas para o prontuário e você iria ter um algoritmo, na verdade iria não, já existe esse algoritmo, que reduziu drasticamente a quantidade, os casos de septicemia do hospital. Aí a coisa envereda por outro caminho, que é o caminho daquela história. Bom, mas o médico, o profissional de saúde, ele não vai ser substituído nunca, né? Por quê? Porque você vai estar ali, você vai estar vendo a pessoa, interagindo com a pessoa. Hoje tem dispositivos que tiram o médico do computador, fazem com que o médico ouça o paciente, olhe para o paciente, e as informações todas, o dentista, o médico, o profissional de saúde como um todo, o fisioterapeuta, e ele se dedica a olhar para a pessoa e fazer avaliação clínica. A informação, a verbalização, ela vai sendo toda, eu não sei como usar, não sei como é o termo, ela vai sendo transformada em texto, né? O que é falado é transformado em texto. Aí, olha só, aí as pessoas comentam, não, mas aí, qual é o tempo de uma consulta? O tempo de um atendimento? É 15 minutos? É 10 minutos? É pequeno, tá? Mas nada vai substituir esse contato. Aí tem um negócio interessante. Entrevistaram um grupo de pessoas, de pacientes em um hospital público, e os pacientes disseram o seguinte, olha, mas na verdade o médico não tocou em mim, ele não olhou para mim, ele simplesmente, de cabeça baixa, ele me consultou durante 3 minutos e solicitou um exame. Ou seja, aquela fragilidade que a máquina tem, ela talvez seja a fragilidade que exista em muitos atendimentos. Em muitos cenários. Em muitos profissionais de saúde. É algo que a gente vai aqui tratar daqui a pouco. A gente tem aqui um slide só sobre essa questão de ética. Isso, rapaz, Sérgio, isso é um assunto. Eu sei que isso é um assunto que daria 10, 20, 30 e... Olha só, aqui está o Hércules Douglas, que foi nosso aluno lá no IFP de Tecnologia em Radiologia. O Moisés também. O Moisés está fazendo doutorado lá no ITA. E o Moisés, que também é da Tecnologia em Radiologia, eles estão aqui no YouTube acompanhando, e o Hércules diz, olha, o Moisés está aplicando tudo isso lá na área, no doutorado dele, ele está criando aplicativos lá
e esses aplicativos vão fazer reconhecimento de patologias em raio-x e tórax. Ele diz que o trabalho dele está em fase final de publicação, o trabalho do Moisés. Parabéns, cara. Então, só para Parabéns, você ter uma ideia, só para você ter uma ideia do nosso público. Sérgio, tá bom? Desculpa. Está extremamente quente, tá? Como eu acho que nós falamos isso no comecinho, antes de iniciar a divulgação do vídeo. Tem um pesquisador na área da computação que ele gosta de dizer que a IA é a nova eletricidade, tá? Não vai ter nenhum processo hoje que não vai ser, não vou dizer guiado, né? que é orientado pela IA, orientado pela IA. Mas lembrando que sempre o ser humano ainda vai estar por trás de todo esse processo, tá? E aí, pessoal, só aqui um exemplo aqui bem legal. Marvin, eu vou só te dar aprendizado. Eu vou só aquela pessoa da plaquinha. Ó, nós estamos com. Eita, já estourou, né? Uma hora, né? Então, a ideia, só para terminar aqui rapidinho, tá? A ideia do aprendizado não supervisionado é aquela onde eu não tenho mais aquele rótulo, ou como o Sérgio falou, né? Eu não tenho mais aquele, qual é o nome, Sérgio? O de ouro lá, como é o nome? O padrão ouro, tá? Por quê? Aqui é uma situação que, por exemplo, que eu ainda é uma situação nova. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma série de exames de uma nova doença que está aparecendo. Aqui eu tenho todas as pessoas que faleceram, eu tenho um registro das pessoas que faleceram, mas eu não sei o que é que está lá dentro. Eu não sei se existem padrões que caracterizam isso. Então, o que é que a máquina vai fazer? Ele vai pegar essa série de informações que você mapeou e ele vai, com base em um algoritmo, ele vai tentar extrair quais são aqueles registros, quais são aqueles grupos que têm características mais que semelhantes entre si. E aí o especialista que de posse dessa informação, então quer dizer que dentre esse conjunto de pessoas que faleceu dessa doença, eu tenho que 3 grandes grupos de registros que têm características aqui muito semelhantes. E aí o especialista vai, então, estudar o que é que representa cada um desses 3 grupos e, no final, ele vai tomar a sua decisão, tá? E aí, pessoal, usando essas 2 grandes técnicas, o aprendizado supervisionado e o não supervisionado, poxa, dá para resolver uma série de problemas, dá para resolver uma série de questões, tá? Seja a nível de pesquisa científica, seja a nível mesmo de algum produto que alguém queira lançar, entendeu? Dá para resolver uma série de problemas, tá? Aqui são situações, são exemplos que já existem hoje, tá? Por exemplo, nós temos aplicações que calculam a probabilidade de um paciente que foi hospitalizado devido a um ataque cardíaco ter um segundo ataque, com base, por exemplo, nas informações que pessoais do paciente, a dieta que ele faz, dados demográficos, eu tenho como estimar qual é a probabilidade desse cara saindo ter um novo ataque cardíaco, tá? Estimar a quantidade de glicose no sangue apenas que com a luz, com a absorção do infravermelho aqui do sangue, tá? Estimar a probabilidade de um determinado exame indicar a presença, não tem que ser de um tumor, de qualquer coisa que você queira classificar, tá? Pode ser um tumor, que pode ser uma doença, que pode ser alguma condição, tá? Hoje que está muito na moda, né? Que hoje é o grande carro-chefe, é a detecção de objetos, né, em imagens, tá? É o que hoje é o grande carro-chefe, né? É o que está muito na moda hoje e que, inclusive, tá? Aqui, só para a gente fazer já uma pequena propaganda, é uma iniciativa que o Sérgio, eu, o professor Marcos Cavalcante e alguns outros colegas estamos com essa aqui iniciativa, tá? De justamente, dado um raio-x com alguns implantes, que tenha implantes, a máquina, o algoritmo, ele vai conseguir detectar qual é o dente, qual é aqui o implante, aonde está aqui localizado o implante e, mais do que isso, trazer informações a respeito daquele implante que ele reconheceu. E claro que para isso nós temos que treinar essa máquina
com base em radiografias que foram previamente classificadas por um humano, que por um especialista. A ideia agora é que isso apoie o especialista. E aí, pessoal, para a gente encerrar aqui, para a gente encerrar nossa apresentação, vamos só falar rapidinho de algumas questões, de alguns pontos que ainda ficarem abertos, de algumas questões que realmente ainda são que trazem muita polêmica. Algo que o Sérgio já falou, a questão da ética, tá? Porque, pessoal, uma vez que eu tenho dados e eu vou extrair padrões desses dados para tomar uma decisão, pessoal, se esses dados estiverem viciados, estiverem viesados, o algoritmo ele vai refletir esse viés que está nos dados, tá? Tem um caso que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos. Eles tinham lá, os juízes tinham um programa baseado em IA para estabelecer fianças, tá? E eles perceberam que o algoritmo dava mais ele indicava como maior probabilidade de obter fiança que uma pessoa branca do que de uma minoria étnica, tá? Mas por quê? Porque os dados que eles utilizaram eram dados que refletiam essa questão do viés que já existe, né, dentro lá do sistema penitenciário, por exemplo, aqui do país, tá? No caso, por exemplo, da saúde, se eu der dados e tem alguma que sejam tendenciosos para o meu algoritmo de treinamento, eu vou criar um aplicativo para dar prioridades para cirurgia de maior risco. Se esse meu dado estiver viesado, por exemplo, aqui eu vou dizer que ele vai dar chances, né, ou melhor, ele vai priorizar as pessoas ricas, tá? Porque são aquelas pessoas que têm mais tempo e mais dinheiro para a sua recuperação, não porque seriam os mais prioritários, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com a seleção dessas amostras que eu vou utilizar para treinar o meu modelo. Porque, Sérgio, o que a máquina vai aprender, que é outra questão que nós temos que tomar muito cuidado, esses algoritmos de machine learning, eles não nos dão a causa do problema, eles nos dão a correlação. Existe uma correlação entre os dados que indica uma maior probabilidade disso acontecer, mas eu não estou trazendo a causa, eu não estou extraindo a causa, tá? As técnicas, eles não conseguem extrair a causa, eles extraem a correlação. Se os dados estão viciados, se os dados têm refletem aqui algum vício que existe na sociedade, ele vai trazer isso para o modelo, tá? Então, essa é uma questão que nós temos que ter muito cuidado, pessoal. Outra grande questão é a famosa, né, é a máxima que a máquina vai tomar os nossos empregos, tá? Isso é uma conversa muito longa, pessoal, mas só para resumir, de fato, a IA veio para impactar todas as áreas, tá? É claro que algumas áreas vão sentir esse impacto maior. É claro que algumas áreas pode ser que, de fato, vá deixar de existir motorista com os carros autônomos, não sei, isso é conversa. No caso da saúde, pessoal, e no caso de algumas outras áreas, como o Sérgio já deu spoiler lá atrás, ele não vai substituir o médico. O que ele vai nos dar é ferramenta para que o médico, para que o dentista, para que o radiologista possa tomar as suas melhores decisões, tá? O que pode acontecer, Sérgio, e o que eu acredito que vai acontecer é aquilo que você já disse. Vai ter uma separação aí do joio e do trigo. Aqueles que profissionais ruins, eles naturalmente vão perder público. Por quê? Porque já que eu tenho uma máquina que ele me dá o resultado de um exame, que me dá a probabilidade
de uma pessoa que tem uma doença ou não, o que é que vai diferenciar, então, esse médico, esse dentista, desse outro médico ou desse outro dentista? É a qualidade no atendimento, é o valor que aquele médico, que aquele dentista vai dar para o paciente. É essa coisa humana que a máquina fria não vai trazer para a gente. Tá? Então, o que eu acredito é isso. No caso da medicina, dos dentistas, dos médicos, o que for, o que vai acontecer é aquele profissional ruim, se ele não entender que ele tem que mudar de comportamento, ele talvez sim, esse carinha. O Marvin, você deu uma oportunidade para mim agora de ouro. Porque como eu falo muito de digitalização, na odontologia principalmente, no diagnóstico por imagem, na radiologia, falo aquela história que é um caminho sem volta, que você não tem como voltar atrás, não tem mais como você se basear somente em exames analógicos, se você não usa os métodos digitais, por inúmeras razões, razões que eu acho que todos que estão aqui presentes estão nos dando a honra de estar aqui, certamente conhecem muito. E aí nós temos, e eu sempre digo, Marvin, olha, no final das contas, já que é um caminho sem volta, a área afetiva é que vai fazer a diferença no jogo. No jogo vai fazer a diferença. Spoiler, viu, Sérgio? Mas o que vai fazer a diferença vai ser a área afetiva. Eu não tenho a menor dúvida disso. Marvin, nós temos comentários aqui, ó. O doutor Sérgio Pinheiro, que está aqui presente, é um grande amigo meu. Obrigado, Sérgio, por estar aqui. O Sérgio faz um comentário extremamente interessante, ó. Ele diz: acredito que o desafio será utilizar a inteligência artificial especificamente para as necessidades das diferentes especialidades da odontologia. Ele diz que esse será o grande desafio. Aí ele cita aqui, ó, uso da inteligência artificial na harmonização facial, por exemplo. Aí eu acho um negócio interessante, ó. Nós, inclusive, na nossa startup, Marvin, nós já conversamos sobre isso. Aquela questão da identificação dos locais na face que necessitam da administração do ácido botulínico, do Botox, que na verdade é reconhecimento de imagem, né? Seria reconhecimento de imagem, que é justamente a sua área. Então, o Sérgio fala muito sobre isso aqui. Olha, aí a Ayla, ela é a presidente do GoBot, ela é a aluna presidente do GoBot. Ela diz o seguinte: por isso que nós, acadêmicos, temos que buscar aprendizagem nessa área sempre, na área da tecnologia, na área da digitalização, e nos aperfeiçoar sempre, né? Aí o Belfort, que eu acho que é o professor Belfort, ele diz, ó, creio que a inteligência artificial em breve conseguirá contornar o problema dos dados viciados, que vai atingir um grau de precisão elevado para casos medianos. Professor Ronald, que também está nos dando o prazer da sua presença aqui, ó, ele diz que a inteligência artificial já é presente, já é fato, né? E que com certeza vai crescer de forma exponencial de agora em diante, né? Fala sobre a aplicação da inteligência artificial na avaliação das radiografias realizadas no leito, né? No leito lá do paciente, um paciente grave, em isolamento, como está acontecendo agora. Ele cita o caso aqui, ele cita essa situação aqui. E parabeniza, professor Marvin, o senhor pela apresentação, tá? Pela apresentação. Obrigado, professor. E aí, Sérgio, só para a gente terminar, então, ó, vem aquela outra questão que você, né, de novo, já deu o spoiler. O grande diferencial, então, porque é algo que eu sempre escutei muito, então quer dizer que a minha vida vai ser dominada pela máquina? Eu acho que não é essa a grande questão, cara. Olha só, no momento que eu uso uma inteligência artificial, um laser da vida, para eu evitar o trânsito, para eu evitar um engarrafamento e chegar mais rápido que do meu destino. Sérgio, eu tenho a impressão que eu ficar preso em trânsito não é isso que me torna aqui humano. Eu que gastar aqui meu tempo aqui procurando um filme, um livro que eu não teria interesse em assistir, eu acho que não é isso o que me torna aqui humano, entendeu? Então, no momento que eu uso esses algoritmos, a máquina, para melhor alocar os nossos recursos no que diz respeito ao tempo e a dinheiro, isso vai sobrar
dinheiro e tempo vai sobrar, Sérgio, para quê? Para aquilo que realmente importa, que é a qualidade de vida. Eu agora, poxa, aqui imagina que o médico agora, que ele vai ter condição de atender que melhor os seus pacientes, poxa, já que agora aqui o problema está resolvido, então deixa aqui, por que não eu extrapolar isso para uma comunidade que carente, já que agora eu tenho máquinas que me otimizam determinado, né, procedimento, né, por que eu não posso traduzir isso para um valor que eu vou trazer aqui para a minha sociedade, tá? Então, é esse lado humano, eu acho, né, inclusive, que parece ser que um paradoxo, quanto mais a máquina aqui dominar, eu acredito que mais esse lado humano vai ser, com a palavrinha mágica, esse lado humano mais vai ser aqui potencializado, tá? Eu acho que esse é o legal desse paradoxo, entendeu? E aí, meus amigos, viu, Sérgio? Só para a gente terminar, não, e aí tem a nossa iniciativa, tá? Tem a nossa iniciativa, se o Sérgio quiser dar aqui uma palavrinha, né, sobre a nossa iniciativa, que é a Vision Health, que seria criar um hub de pessoas interessadas em aplicar, em que desenvolver que produtos, startups, e aí a ideia aqui desse hub seria que justamente que fomentar esse ecossistema, tá? Focado na aplicação de IA na área da saúde, tá? Por meio de minicursos, palestras, por meio de mentorias para estudantes, por meio de mentorias para os profissionais de saúde que queiram desenvolver aqui algum produto inovador, tá? E aí é uma iniciativa que nós ainda estamos aqui construindo e eu acredito que em breve nós vamos lançar mais informações. Verdade. Marvin, eu vou aproveitar, pessoal. O Marvin está falando da Vision Health. Marvin, se tu puder voltar o slide aí com a Vision Health. Pessoal, a Vision Health, na verdade, ela é uma startup que foi... Marvin, tu pode voltar... tu voltou o slide já, né? Já voltou o slide? Ok. A Vision Health é uma startup... Pronto. A Vision Health é uma startup que nós estamos criando. O professor Marcos Simeão, que está aqui presente, professor Marcos Vinícius Lemos, eu, mais duas pessoas, Andressa, que é ex-aluna de odontologia, faz medicina hoje no InovaFap, e o John Wilker, que é orientando do professor Marvin na área de ciência da informação. Então, a ideia dessa nossa startup Vision Health, além de desenvolver algoritmos, nós estamos trabalhando já em duas áreas, uma delas é essa que o Marvin apresentou, da identificação do tipo de implante instalado em um paciente. Essa necessidade, ela surgiu do trabalho do professor Marcos Simeão. Marcos Simeão desenvolveu um programa, um aplicativo chamado Implantify, e o upgrade desse aplicativo é o uso de uma ferramenta de inteligência artificial que foi idealizada pelo Marcos Simeão e que nós todos estamos trabalhando no desenvolvimento da mesma. Uma ferramenta chamada Sherlock, que ela possibilita justamente o que o Marvin falou, identificar o tipo de implante instalado, a marca e o tamanho do implante. Você não tem informação nenhuma do implante, o implante está instalado no paciente, no rebordo edêntulo, e você faz uma radiografia, e através da radiografia, por inteligência artificial, você consegue saber a marca e o tamanho do implante. Esse é apenas um dos trabalhos da Vision Health. O Marvin já adiantou, já falou bastante. Nós teremos reuniões quinzenais, provavelmente, no Vision Health, para que a gente receba pessoas com ideias, alunos das diversas áreas da saúde, profissionais de saúde também das diversas áreas, profissionais, inclusive, da área da ciência da informação, da computação, da radiologia, da tecnologia em radiologia, mais especificamente, pessoas que tenham ideias. Então, nós teremos um hub lá. A ideia do nosso hub é fomentar tudo isso, é qualificar as pessoas, portanto, nós teremos treinamentos também, e é uma iniciativa que está em construção.
Agora, quem deu um spoiler foi o senhor, professor Marvin, porque eu ia dizer, olha, lá na Tomos 3D, quando um paciente faz um exame, o paciente ele é estimulado o tempo inteiro a não ir buscar o resultado. E uma das propagandas nossas lá, qual é? É dizer o seguinte: use o seu tempo com o que importa. Use seu tempo o seu tempo com sua saúde, com sua família. Então, não venha buscar resultado, receba o resultado na nuvem, receba no smartphone. Então, a ideia é essa: é o profissional usar a ferramenta, as ferramentas de inteligência artificial, de digitalização, de envio, de postagem de exames na nuvem, para que ele tenha tempo para outras coisas, né? Inclusive tempo para a área afetiva, que nós acreditamos que vai ser o grande diferencial. Marvin, exatamente, Sérgio. Aqui o Ailton José Rodrigues, ele está interagindo muito aqui no nosso canal do YouTube. Que coisa boa. Existem Obrigado, Ailton. Muitos comentários aqui também no chat do Zoom. Tem gente, que a Larissa Quinzeiro parabenizando, excelente abordagem da palestra maravilhosa, professor. Então tem muita gente parabenizando. O Tarles, que é um aluno também lá da inovação em odontologia, ele fala o seguinte: o algoritmo não consegue fazer o acompanhamento, a orientação, a intervenção. Exatamente, que são ações mais humanas. Que exatamente, cara. Pessoal. O Thales comentou isso. Então, tem muitos outros comentários aqui que eu vou passar para você, Marvin. Tá bom, obrigado, Sérgio. Provavelmente a gente vai ter que ter um outro momento para nós aprofundarmos mais aqui a nossa conversa. Isso é uma conversa longa, Sérgio. É uma conversa longa. Então, já são 7h30, nós estamos com 1h30 praticamente. Eu preciso aqui fazer alguns agradecimentos, pessoal. Preciso agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, que veio prestigiar essa live que é promovida, que é uma promoção da Tomos 3D Academy e do GoBot, que é a nossa liga de odontologia digital e robótica. Eu tenho muita gente para agradecer, Marvin. Por exemplo, eu tenho alguns alunos lá que me ajudaram na divulgação, a Tereza, a Yasmin, a Bandeira, a Letícia Bandeira, o Tarles, que está aqui, o Caio, Lara, Edson Ferreira. Tem o pessoal da disciplina Diagnóstico por Imagem, que eu percebi que tem alguns presentes também aqui. Eu falo muito de tecnologia na disciplina Diagnóstico por Imagem, então tem muitos deles aqui presentes, alguns que colaboraram na divulgação, Maria Júlia, o Raimundo, a Marielle. Tem minha monitora lá, a Júlia Lima Verde, que ajudou, Alisson, Isla, Rita, a Melina Bozon. Tem o pessoal do GoBot todo que colaborou na divulgação. Eu queria agradecer também aos alunos, ex-alunos do Instituto Federal, do IFP, que estão aqui, inclusive ex-alunos que hoje são professores da instituição, que são professores de outras instituições, estão aqui presentes. Ex-alunos como o Adolfo, eu vi o Adolfo aqui agora, o Adolfo colaborou também na divulgação. Tem o Cleiton, que é um ex-aluno também do IFP de Tecnologia e Radiologia, que faz odontologia na Santo Agostinho, que ajudou na divulgação também lá. A própria professora Sara Jane colaborou. Então, é muita gente. O pessoal da Uninassal, o Bruno colaborou, Maurílio, professora Eliana Lago da Facide, professor Denis Frazão, que tem um canal chamado Imaginologia Simplificada, que colaborou bastante também. Um abraço, então, a todo o pessoal os nossos companheiros, Marvin, da Vision Health, o professor Marco Simeão, que está aqui presente. Enfim, tem gente tem pessoas de outras áreas, inclusive, como eu te falei. Tem gente da imagem, da fisioterapia, tem o pessoal da tecnologia, o pessoal da computação que está aqui, Ailton, enfim, eu não tenho como citar todos, mas são pessoas que estão aqui presentes, que conhecem o professor Marvin, foram alunos, são colegas do professor Marvin, estão aqui. E, portanto, eu queria agradecer. Legal, Sérgio. Eu preciso agradecer a muita gente, Marvin. Eu queria, inclusive, agora partilhar aqui a minha tela. Eu tenho que fechar aqui, né, Sérgio? Isso, Marvin. Eu vou partilhar a tela aqui agora, porque eu preciso encerrar, mas encerrar mostrando, falando sobre isso aqui, que vocês podem acessar o site da Tomos 3D. E lá no site da Tomos 3D tem uma barrinha chamada Tomos 3D Academy. Lá na barrinha Tomos 3D Academy, você tem artigos. E lá nos artigos você vai encontrar
vários artigos de inteligência artificial, conforme eu falei aqui desde o início. Então, eu acho que eu coloquei três artigos cuja leitura é muito simples, mas são artigos bastante prazerosos de ler. Então, quem quiser ler um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial na saúde, acessa nosso site, tem o Instagram, tem o meu Instagram, @SérgioFreitas_RX, e o Instagram da Tomos 3D, @Tomos3D. Nós teremos lives com frequência aqui, tá certo? Nós já temos uma outra programada para daqui a 15 dias, lá depois do dia 20, dia 26, se não me engano, com o professor Marcelo Salles. Ele vai falar sobre cistos e tumores dos maxilares. Da mesma forma que o professor Marvin é um professor de muito respeito no país, tem livros publicados, inúmeros artigos publicados, talvez seja uma das pessoas que mais conhece lesões ósseas dos maxilares no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. O professor Marcelo Salles. E nós temos um canal de YouTube. O canal do YouTube se chama Tomos 3D Academy. Inclusive, esta nossa conversa, esta aula do professor Marvin, ela está disponível. Posteridade, né? Está disponível no canal. Então, quem não assistiu, legal. Quem quiser divulgar, quem quiser recomendar para um colega, vai lá, mostra o nosso canal, se possível, nos segue lá no canal, dá um like. E é basicamente isso. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês todos. Um agradecimento especial ao professor Marvin. Marvin, muito obrigado por tua disponibilidade. Eu que agradeço, Sérgio. Por, de forma tão carinhosa, nos atender e estar aqui conosco nesse final de tarde e início de noite. Tá bom? Sérgio, eu que agradeço, viu, Sérgio? Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que participaram, tiveram a paciência de nos acompanhar. Boa noite, pessoal. Foi maravilhoso. Um grande abraço, pessoal. Boa noite a todos.